Estamos com esse problema a ser resolvido, onde o objetivo é obter o circuito de pequenos sinais. Para obter o circuito de pequenos sinais, primeiro verificar se o transistor está polarizado como amplificador. Se o circuito estiver polarizado como amplificador, utilizar as tensões e correntes para obter os parâmetros do modelo de pequenos sinais do transistor. E, então, obter o modelo de pequenos sinais do circuito. Recordando da condição necessária para o circuito estar polarizado como amplificador. A polarização de um transistor PMOS como amplificador é a região de saturação. E isso é garantido se a tensão VSG, ou seja, a diferença de potencial entre a fonte e a porta, seja igual ou maior do que o VTH, tensão de threshold, e VSD, ou seja, tensão entre fonte e dreno, seja maior do que VSG menos módulo de VTH. E a consequência é que a corrente ID é meio micro-PCox W sobre L VSG menos módulo de VTH elevado ao quadrado vezes 1 mais lambda VSD. Lembrando que o lambda está indicando a modulação de comprimento de canal e ID é a corrente que passa dentro do transistor, entrando pela fonte e saindo pelo dreno. O modelo equivalente de polarização de um transistor PMOS, pode ser esse modelo apresentado aqui com apenas componentes de 2 terminais. Isso facilita a solução do problema, porque nesse caso, poderíamos utilizar aí técnicas tradicionais de circuitos, que são desenvolvidos apenas para componentes de 2 terminais. No caso aqui, o modelo é definido como uma leitura de uma tensão, e a imposição de uma corrente, onde essa imposição dessa corrente está definida, tem a definição, com base na região de polarização do transistor. Como estamos supondo que o transistor esteja na região de saturação, então a corrente, está definida por esta equação. Tá? Observem, que esse lambda VDS, é a inclusão do efeito de modulação de comprimento de canal. A modulação de comprimento de canal também pode ser representada por uma resistência RO. Então, essa resistência RO é 1 sobre 1 lambda ID', e essa resistência estaria em paralelo com essa fonte de corrente. Tá? Quando isso acontece, essa resistência ela desvia a parte da corrente, ou seja, a fonte de corrente não está mais produzindo o ID completo, mas sim parte dele, a primeira parte somente, que chamamos de ID'. Tá? E a mesma variável aqui utilizada para obter a resistência RO. Quando o efeito de modulação de comprimento de canal ele é simplesmente desprezado, porque o lambda é igual a zero, nesse caso, esse termo some e o ID' torna-se igual ao ID. Tá? Utilizar um modelo ou outro permite a solução do problema de qualquer forma, mas quando temos uma situação em que a tensão VSG ela é dependente da corrente ID, então, nesse caso, quando a tensão na fonte ela não é constante, mas sim dependente da corrente, utilizar o modelo com apenas a fonte de corrente ID,
e considerando o efeito de modulação de comprimento de canal na equação, pode tornar o problema um pouco mais rápido de ser resolvido, né? Em outras situações, né, pelo efeito de modulação de comprimento de canal ser desprezível quando o transistor tem dimensões muito grandes, né, uma solução simplificada ou aproximada, ela também pode ser obtida simplesmente considerando o lambda igual a zero. Para o nosso exemplo, né, o lambda é considerado, né, ele é um valor muito pequeno, então a diferença que ele causa é pequena, né, mas ela será considerada. Voltando ao problema inicial, né, queremos fazer análise de polarização, né, e confirmar que de fato esse transistor está na região de saturação. Tá? Então vamos lá, né? Como estamos fazendo uma análise de polarização e isso indica que estamos fazendo uma análise de corrente contínua, né? Podemos fazer algumas simplificações no circuito. Essas simplificações são, né, considerar o indutor como um curto-circuito, né? Isso vai acontecer porque em corrente contínua o indutor não tem diferença de potencial entre seus terminais, né? Da mesma forma que os capacitores, eles podem ser circuitos abertos, né? Além disso, uma fonte de tensão ou de corrente variável, ela também vai ser anulada. Isso significa que vamos transformar ela em valor zero, ou seja, para uma fonte de tensão, isso se torna nulo, né? E o restante é mantido, tá? Então, desenhando rapidamente o circuito que restou, né, dessa situação, resta um circuito bem mais simples, né? Nesse caso aqui eu também estou tirando a resistência RL porque ela está curto-circuitada pelo indutor, ou seja, ela não tem mais, né, sentido aqui nesse problema, tá? Então, o próximo passo agora, né, para continuar a análise, é substituir o transistor pelo seu modelo equivalente de polarização. Então, fazendo isso, e também desenhando o restante dos componentes conectados em cada um dos componentes, né, em cada um dos terminais, né? Por exemplo, na porta temos dois resistores, um ligado em 6 volts, o outro no terra. Na fonte há uma resistência de 1 kΩ também conectada em 6 volts. Né? Aqui temos corrente ID e no terminal de dreno conectado diretamente no terra. Né? Então, analisando esse circuito, né, temos algumas garantias, né? A primeira delas é que a tensão VD, a tensão nesse ponto, ela é igual a 0 volts. Não conhecemos a tensão VS, né? E o que sabemos também é que VS é dependente da corrente ID, né? Ou seja, da corrente que passa pelo transistor. Temos outra garantia que não existe corrente de porta, né? Ou essa corrente ela é igual a 0 amperes. Consequentemente, a tensão nesse ponto, que vamos chamar de VG, é um simples divisor de tensão, ou seja, VG é a tensão de 6 volts, né? Dividida entre dois resistores de 100 kΩ. Então, acaba sendo bem simples de resolver essa equação, né, o que resulta em 3 volts. Ok, então a única garantia que não temos de tensão é a tensão Vs. O restante das tensões nós já temos. Mas para conhecer, né, se esse transistor ele está de fato na região ativa, né, temos que encontrar a tensão Vs. Né?
E, além disso, saber também quem é VSG e VSD, né, para saber se ele está na região ativa ou não. Como nós já temos o conhecimento da tensão VG, mas não temos conhecimento da tensão VS, então VSG é igual a VS menos 3 volts, porque é a tensão que já havíamos calculado. Além disso, né, VSD é a tensão VS menos 0 volts, ou seja, simplesmente VS. Isso facilita na solução do problema, né? Então vamos lá. O que temos aí de garantia é a corrente ID, porque supomos que ela está na região de saturação. Ou seja, o que nós sabemos é, e fazendo as substituições das variáveis que nós já temos, né, ou das informações que nós já temos, nós conhecemos quem é micro P COX W sobre L. Então isso é uma informação do próprio exercício, né, está disponível aqui. Além disso, conhecemos quem é VTH, conhecemos quem é o valor de lambda e podemos também substituir as variáveis VSG por VS-3 e VSD por simplesmente VS, né? Isso acaba gerando uma equação de duas incógnitas, onde das incógnitas são a corrente ID, que é um valor desconhecido, e a tensão VS, que também é uma informação que nós ainda não conhecemos, né? Então, simplesmente substituindo esses termos na equação, ficamos com, como ainda há apenas uma equação e duas incógnitas, é necessário encontrar uma segunda equação para a solução desse problema, né? A segunda equação para a solução desse problema pode ser feita utilizando, né, a lei de Ohm, que é a queda de tensão em cima de uma resistência, no caso a queda aqui é 6 menos Vs, né, dividido pela resistência, que é um valor conhecido, também deve gerar a corrente ID. Ou seja, temos uma segunda equação que é ID igual a 6 menos Vs dividido por 1 kΩ. Né? Logo, né, temos duas equações, duas incógnitas, né, podemos simplesmente resolver o problema, né? Então, né, aqui é possível utilizar qualquer um dos métodos matemáticos para a solução do problema, né? Vou utilizar aí uma ferramenta matemática e trazer as soluções da variável Vs. Né? Então, substituindo ID nas duas equações, sobra apenas uma equação em Vs. Então, vou utilizar, né, vou trazer aqui as três soluções para a tensão Vs. Então, nesse caso aqui, temos três soluções para Vs, né? Isso aconteceu porque essa equação, né, gerou um termo ao cubo, né? Então, temos Vs vezes Vs ao quadrado, isso gerou um termo ao cubo e deu três soluções. Dessas três soluções, né, é necessário descartar duas, né? Então, a primeira tensão é menos 99 volts, né? Então, essa é descartável, né, porque temos um circuito, né, que apesar dele ser ativo por haver um transistor, né, nenhuma tensão internamente deve ultrapassar os limites, né, que são as tensões das fontes. Então, por essa razão, já podemos descartar essa tensão. Outra tensão a ser descartada é 2,3 volts, né? Isso acontece simplesmente analisando uma situação aqui, né? Esse transistor está conduzindo, né? Supomos que ele está conduzindo. Se ele está conduzindo, então a tensão VSG, né? Ou seja, VSG deve ser maior ou igual a VTH, né? Fazendo uma conta rápida aqui, né? A tensão VSG, nesse caso, que é igual à tensão VS,
2,03 menos 3 volts, né? Aproximadamente menos 1 volt, esqueci de pôr o módulo, né? Acaba sendo menor do que módulo de menos 1, né? Por essa razão, isso faz com que a corrente seja zero, ou seja, ele simplesmente não respeitaria essa equação, né? Onde gera uma corrente positiva. A única solução válida que sobrou é 4,98 volts, né? Então, 4,98 volts é uma tensão possível, né? Então, colocando o valor aqui, VSG para 4,98 volts, né? 4,98 menos 3 volts é igual a 1,98 volts, que é maior ou igual a módulo de menos 1, né? Ou seja, é maior ou igual a 1, portanto, ok, né? Precisamos também verificar VSD. Então, VSD, que é igual a VS menos zero, já havíamos visto anteriormente, vai ser igual ao próprio 4,98 volts e, logo, VSD é maior ou igual a VSG menos módulo de VTH, né? Ou seja, 4,98 é maior ou igual a 1,98 menos 1 volt. Então, isso também está ok e, consequentemente, nós temos já a garantia de que esse transistor está em saturação, né? Mas, além disso, né, também precisamos o conhecimento da corrente ID, né? E para ter a corrente ID, basta voltar, né, em uma das duas equações definidas, né? Vou utilizar aqui a segunda equação, né? Então, substituindo a variável encontrada para a tensão VS, temos o resultado da corrente ID, né? Ou seja, 6 menos 4,98 dividido por 1 kΩ, que é igual a aproximadamente 1,02 miliamperes, né? Como também será necessário calcular o RO, né, é necessário saber quem é a corrente ID linha, né? Para se obter a corrente ID linha, utilizamos a equação do próprio MOSFET, mas desconsiderando o efeito de modulação de comprimento de canal, ou seja, utilizando apenas o primeiro termo. Então, resolvendo isso, né, temos que a equação ID' é igual a aproximadamente 0,97 miliamperes, ou seja, a corrente ID', né, é um pouquinho menor do que a corrente ID, né? Poderíamos também fazer uma solução mais simples, né, aonde esse termo ele simplesmente é desprezado. Então, desconsiderando o efeito de modulação de comprimento de canal, né, teríamos agora uma equação quadrática a ser resolvida, né, e nesse caso os resultados seriam mais simples, né? No caso de uma equação quadrática, o resultado aqui seria 5 volts, né? Aqui seria 2 volts, né? Seriam valores inteiros, né? No caso, o ID seria igual ao ID', e seria, né, igual aí a 1 miliampere, né? Ou seja, uma diferença bem pequena, tanto nas tensões quanto na corrente, né? Lembrando que essa diferença pequena ela é uma condição desse circuito, porque o lambda, né, é um valor pequeno, isso não é sempre uma garantia, né? Nesse caso, sim, é uma solução mais simples. Então, né, agora tendo calculados já os valores de polarização, ou seja, correntes, tensões e
Sabendo que esse transistor está em saturação, podemos seguir para o próximo passo. Antes de obter os circuitos de pequenos sinais, vamos fazer uma breve revisão aí do que se trata pequenos sinais, em especial, lembrar qual que é o modelo do transistor de pequenos sinais. Então aqui, pensando nesse setup, então temos aqui uma definição de tensão VGS, onde essa tensão VGS possui primeira letra minúscula, e os subscritos maiúsculos, e eles estão indicando que existe uma análise de polarização, então essa letra, as letras só maiúsculas estão indicando polarização, então fazendo uma divisão aqui, temos polarização e também pequenos sinais, ou seja, a soma de pequenos sinais. Tá? Por que fazer essa separação? Tá? Então, olhando rapidamente para as curvas características do transistor, quando obtemos uma tensão de polarização VDS ou VGS, estamos falando que o transistor está polarizado nesse ponto, ou seja, ele produz uma corrente ID com base nessa tensão VDS, e a mesma coisa aqui, ele produz uma corrente ID com base em uma determinada tensão VDS que é constante. Tá? Quando falamos em pequenos sinais, nós estamos tentando definir de uma maneira simplificada, quais que são as características de transferência do circuito em torno desse ponto de polarização. Ou seja, se existe um delta, ou uma variação de pequenos sinais na tensão VGS, como que isso vai se comportar em ID. Tá? Só que temos um detalhe, essa tensão, essa variação em VGS, que aqui chamamos de VGS tudo em minúsculo, VGS gera um delta em ID. Então, esse delta ID seria o ID em minúsculo. Significa que estamos analisando os pequenos sinais. Tá? Como a variação de ID em função de VGS é uma curva quadrática, e temos uma tensão VGS, uma variação VGS que é muito pequena, essa variação ela pode ser aproximada por uma reta. Então, uma reta que passa pelo ponto VGS. Então, se temos uma variação pequena o bastante de forma que esse erro pode ser desprezível, a vantagem é que podemos simplificar a curva, como uma reta, em torno desse ponto, ou a derivada em torno desse ponto. Tá? A mesma coisa aqui, nós também temos uma possível variação em VDS, que gera uma variação em ID, e existe uma variação aqui em torno desse ponto. A variação em torno desse ponto gera um coeficiente angular que também é representado como um modelo linear. A vantagem de se utilizar um modelo linear é a de poder resolver o circuito de uma maneira bem mais simples, ou seja, utilizando só equações lineares, ou de compreender o circuito também utilizando só equações lineares. Tá? Então, aqui, pensando nessas duas possíveis variações, variações em torno de VDS em ID e VGS em ID, daqui a gente tira o modelo dessa variação constante, que já é conhecido, na verdade, e também aparece na polarização, que é a resistência RO.
e ela vai ficar definida como 1 sobre lambda ID'. Né? Em compensação, quando estamos falando apenas da variação de ID em função de VGS, ou seja, aqui também temos um delta, uma variação delta de corrente em função de uma variação delta de tensão, temos uma outra definição que é o ganho de transcondutância. Ou seja, enquanto o RO representa a variação de tensão em função de uma variação de corrente, o ganho de transcondutância, chamado de GM, vai representar um delta inverso, né? Agora um delta de corrente em função de um delta de tensão. Então ele vai ter, né, a unidade diferente. Então, enquanto aqui a gente tem a unidade em ohms, né, o ganho de transcondutância vai ter a unidade em Siemens. Temos algumas equações aqui que representam o ganho de transcondutância, né? Então, escrevendo rapidamente, chegamos em 3 equações, né? Ou seja, 3 possíveis equações que representam o ganho de transcondutância, né? Algo importante aí a ser observado é que aqui estamos falando de um transistor NMOS, né? Mas todas as equações também são válidas para o transistor PMOS, desde que os índices sejam invertidos, né? Então aqui, em vez de ser VGS, é VSG, VSG, VSD, né? E além disso, né, VTH precisa estar sempre em módulo, né? Então, onde aparece VTH está em módulo, né? E aqui onde está micro N, na verdade, seria o micro P, né? Mas tirando, né, essas diferenças, tudo, né, pode ser de maneira teórica exatamente igual, né? Exceto por questões, né, de características que podem ser mais vantajosas ou não em um transistor NMOS do que um PMOS quando se trata de amplificador, né? E agora, né, recordando, né, o modelo de pequenos sinais desse transistor, tá? Então, o modelo de pequenos sinais do transistor vai considerar apenas os parâmetros de pequenos sinais, ou seja, quem são os parâmetros de pequenos sinais? Variação ID, com sempre tudo minúsculo, né? Tensão VGS, o ganho de transcondutância, né? E a resistência RO. Existem 2 modelos que podem ser utilizados, um chamado de modelo pi híbrido, né? Vou desenhar aqui, ou seja, né, no modelo pi híbrido, a corrente ID, né, corrente que entra pelo terminal de dreno, né, vai ser garantido pelo ganho de transcondutância vezes a tensão VGS, que é a diferença entre os terminais de porta e de fonte, né, além, né, de uma diferença aqui que é causada pela variação de VDS, né, e um desvio de corrente ID, tá? Ou também o chamado modelo T. Ambos são equivalentes, né? Então vou desenhar aqui o modelo T. Um detalhe importante no modelo T, né, é que a corrente de entrada ou corrente de porta, né, ela obrigatoriamente precisa ser zero. Então, apesar de existir essa conexão, não há uma conexão física, apenas uma definição de tensão, né? Uma garantia de tensão desse ponto a esse, mas a corrente é 0 amperes, né? E a fonte de corrente é a corrente que passa pela resistência 1 sobre Gm, né? Em algumas condições é mais interessante utilizar um, em outras condições é mais interessante utilizar o outro. Ambos são válidos também para os dois transistores, tanto para o NMOS
Então, apenas é necessário garantir que os terminais corretos estejam conectados, quanto para o PMOS, ou seja, o modelo é exatamente o mesmo. Não existe diferença, apenas sabendo que é necessário conectar o terminal corretamente, né, de acordo com o transistor. Voltando ao problema inicial, né, depois de já tendo feita a análise de polarização, ou seja, já sabemos que o transistor está em polarização e o circuito de fato está como amplificador, agora, né, podemos obter o circuito de pequenos sinais. Lembrando que para obter o circuito de pequenos sinais, né, como visto agora há pouco, precisamos da resistência RO, que é igual a 1 sobre lambda ID'. Temos essas duas informações, ou seja, lambda 0,0 volts a menos 1 e o ID' é igual a 0,97 miliamperes. Então, fazendo essa conta, chegamos em 103 quiloohms. Né? E a mesma coisa para o ganho de transcondutância, né? Então temos três possíveis equações para o ganho de transcondutância. Vou escrever aqui apenas uma delas, que é aquela que podemos calcular com base no micro PCoxW sobre L, e utilizando a corrente ID'. Que agora, utilizando os valores, né, ou seja, 2 micropCoxW sobre L, temos aqui 2 miliamperes, né, o ID' é igual a 0,97 miliamperes, chegamos no resultado de 1,97 milisiemens. Né? Lembrando que, como estamos aplicando o modelo de pequenos sinais, é necessário, né, remover todas as fontes de correntes e tensões constantes. Nesse caso aqui não temos fonte de corrente constantes, apenas fontes de tensões constantes, no caso a de 6 volts. Isso significa que essa fonte será anulada, ou seja, isso aqui é uma fonte de tensão em relação à Terra que tem 6 volts, anulando essa fonte de tensão, ou seja, tornamos ela igual a 0 volts, tá? Então, uma vez que ela se torna 0 volts, o Terra torna-se conectado na fonte. Então, praticamente, anula-se esses 6 volts e conecta-se esse ponto no Terra. A mesma coisa aqui, né? Era uma fonte constante, torna-se Terra. Não existe outra fonte constante, né? Mas temos aí os componentes que são também importantes. No caso, o indutor, como ele é um indutor muito alto, né? Aqui representado como infinito, em pequenos sinais ele vai se tornar como um circuito aberto, ou seja, né, esse componente deixa de existir, esse circuito torna-se aberto. O capacitor, né, similarmente, né, ele é um valor muito alto, mas o capacitor em pequenos sinais torna-se um curto-circuito. Né? Ou seja, capacitor e indutor some do circuito e resta, né, apenas uma única fonte de pequenos sinais com tensão VI. Lembrando, né, que isso aqui é só para pequenos sinais, o que indica que esse circuito, né, já está analisado, ou seja, já garantimos que ele está polarizado. Agora queremos só entender o que acontece com pequenos sinais, né, que é o desenho do circuito de pequenos sinais. Então, o primeiro passo para fazer a representação do circuito de pequenos sinais é desenhar o modelo equivalente do transistor. Né? Então, o modelo equivalente do transistor é, nesse caso, eu estou representando o modelo de transistor pi-híbrido, poderia ter desenhado o modelo T sem nenhum problema. Né? No caso aqui, o ganho de transcondutância GM
já tenho calculado, que é 1,97 milisiemens, e a resistência RO também acabamos de calcular, que é igual a 103 quiloohms, né? Agora vamos verificar o que está conectado em cada um dos terminais, né? Então, na porta, né, esqueci de anotar aqui, mas no terminal de porta, temos conectado dois resistores, um conectado para o terra e o outro também conectado para o terra. Isso precisa aparecer no circuito de pequenos sinais também, porque esses resistores não foram anulados. Então, eles estão aqui, 100 quiloohms, e outro resistor também igual a 100 quiloohms. Além dos dois resistores, também há uma fonte de tensão conectada com tensão VI, né, que é uma fonte de pequenos sinais. Então, desenhando a fonte aqui, temos a fonte de tensão VI. Vamos lá, nos outros terminais. Terminal de dreno, né? Então, no terminal de dreno, o indutor foi anulado, sobrou apenas uma resistência chamada RL, que é a resistência de carga, né? Então, no terminal de dreno, fica desenhado apenas uma resistência RL. Nesse caso, sem valor definido, né? Simplesmente como RL. E no terminal de fonte, né? Então, terminal de fonte, temos conectado uma resistência de 1 kΩ para o terra, né? Então, a resistência está conectada ao terminal de fonte para o terra e, além disso, a fonte também está curto-circuitada no terra. Como nesse caso aqui temos uma resistência conectada entre o terra e o terra, né? A única conexão que prevalece aqui é a fonte conectada diretamente no terra. Então, fazendo essa conexão, temos aí fonte conectada com terra. Poderíamos desenhar uma resistência aqui também conectada com terra, né? Mas torna-se desnecessário, né? Finalizando esse circuito, né? Então aqui nós já temos a resposta da questão, né? Que é desenhar o circuito equivalente de pequenos sinais. Poderíamos fazer uma simplificação também nesse circuito, que é fazer o paralelo dessas duas resistências, né? Então, ao invés de colocar duas resistências paralelas, colocar apenas uma resistência equivalente como 50 quiloohms. Mas acaba aí não se tornando necessário, né? Pois o circuito já é um circuito de pequenos sinais. Além disso, também não estou fazendo nenhuma análise desse circuito, simplesmente, né, desenhamos o circuito aí de pequenos sinais. Agora, né, para compreender como que é o comportamento desse circuito como amplificador, né, é necessário fazer uma análise do circuito de pequenos sinais para obter o Rin, o Rout e os possíveis ganhos.